Fala pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos novamente aqui ao canal Fronteiratura, o seu canal de escrita criativa, de fantasia, de board games, de RPGs, assuntos nerds em geral, quadrinhos e tudo mais aí desse fantástico mundo nerdolão que nós todos gostamos, não é verdade? Hoje nós vamos dar continuidade nessa grande saga aí do Caminho dos Reis, o livro 1 do relato, os relatos da Guerra das Tempestades. Nós já fizemos aí nos vídeos anteriores uma análise aí sobre o prelúdio, no vídeo anterior mesmo agora sobre o prólogo, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os capítulos 1 dos capítulos, 1 e 2 desse grande livro aqui, grande mesmo, literalmente, e essa grande obra aqui do Brandon Sanderson, que nós estamos fazendo essa análise aqui juntos. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o primeiro e o segundo capítulos. Dando continuidade ao que aconteceu no prólogo, o assassinato do rei Gavilar, o rei Aletiano, e durante as comemorações de um tão aguardado acordo de paz entre Aletkar e os povos parchendianos, e que acabou nesse assassinato retornando ao que nós entendíamos ali no prólogo como uma antiga guerra, que com um acordo de paz que não durou, acho que nem 2 dias, 3 dias, talvez nem uma semana, porque quando o acordo foi celebrado, na celebração dentro do palácio, na capital Kholinar, ou Kholinar, do reino Aletiano, o rei Aletiano foi assassinado por um agente, e esse agente, esse assassino, a mando aí dos parchendianos. Então, com o término do prólogo, com a morte do rei Gavilar, passam-se aí mais 5 anos, tá bom? O início do capítulo 1, nós temos essa passagem de tempo aí pequenininha, uns 5 anos, e que fica muito claro que as coisas realmente chegaram a um ponto de ebulição no reino, Então nós temos, com a morte do rei, não fica claro no capítulo quem assumiu a coroa, o que está acontecendo, as minúcias do que está acontecendo no reino, quem é o rei agora, e o que nós percebemos é que houve uma quebra em toda essa hierarquia, em toda a funcionalização desse reino. Fica muito claro que com a morte do rei Gavilar, as muitas casas nobres do reino começaram a entrar em embates umas com as outras. Então, os nobres, os duques e os grandes nobres que faziam parte ali da grande corte do reino, eles se tornaram grandes senhores da guerra. E aí que está o interessante, porque o reino nada mais é que um grande conjunto desses nobres. Então, se um reino vai, dá para ver que nessa conjuntura, nessa grande terra de Roshar, os reinos eles são formados por essas nobrezas, e quando um rei entra em guerra com um reino entra em guerra com outro reino, é essa nobreza que vai convocar os seus vassalos, vai armá-los, e também cada nobre tem as suas estruturas muito particulares e bem guardadas, como armaduras fractais, espadas fractais. Quem tem é considerado realmente um membro mais alto da nobreza. Então que nós vamos ter uma guerra civil após a morte do rei Gavilar. A nobreza ela começa a embater uns com os outros e tudo mais, e o reino vem se esfacelando. Então nós vamos encontrar um jovem chamado Sam, e ele está na iminência de começar uma batalha. É uma batalha mesmo, onde o exército que ele faz parte dos Olhos Escuros, porque parece que são os membros de uma casta um pouco mais baixa, embora longe de serem escravos, mas são comerciantes, são guerreiros, são os olhos escuros, são olhos castanhos, olhos pretos, literalmente. E eles estão em uma formação, esses guerreiros, e o Sam, ele está ali, e fica muito claro no texto que ele está se borrando de medo, literalmente, ele está quase se mijando de medo, e ele é acalmado por um guerreiro, que ele vê que é um guerreiro mais experiente, ao lado dele, bota a mão no ombro dele, ele fala, eu vou morrer, ele fala, não, você não vai morrer não, calma, você está bem aqui. E aos poucos a gente vai entendendo que esse jovem Sam, ele foi
compraram no recrutamento, tiraram ele de onde era para ele estar, num outro pelotão, e ele é colocado num pelotão específico. E esse pelotão, dá para perceber que ele não que ele seja mais disciplinado, mas ele é mais fechadinho, eles são mais camaradas, os componentes, cerca de 30 homens que são mais camaradas uns com os outros, e tem na figura desse guerreiro mais experiente, uma espécie de um sargento de pelotão, um homem da disciplina, e é ele que é o elo entre a tropa dele, né, esse pelotãozinho com 30 homens, e quem seria o comandante desse pelotão. E é muito legal a descrição, toda a tensão pré-batalha. Então há cornetas e grandes toques, né, de um lado e do outro, e é bem descrita a formação dos adversários, né, do outro lado, com todas as bandeiras, as flâmulas, os uniformes. Então eles vão formando e vai dando realmente essa expectativa. Você lendo, você vai ficando ansioso com aquilo, tudo sob o olhar desse guerreiro jovem mesmo, novato, chamado Sam. Em dado momento, esse guerreiro mais experiente, esse sargento de pelotão, ele chega para esse menino Sam, você já urinou, você já mijou? E ele, não, então faz isso agora, porque quando começar a batalha e você tiver com medo, provavelmente você vai se mijar e você vai congelar, e por causa disso você vai prejudicar tanto o pelotão quanto você mesmo, e provavelmente você vai ser morto. E aí ele vai ali, dá uma baixadinha ali, vai urina ali mesmo. E é interessante isso, porque há começa ali essa troca, né, há uma empatia entre esse guerreiro muito experiente junto a esse garoto, que é um novato, acabou de chegar ali no pelotão, ele deve ter vindo verde da retaguarda, onde, né, os novos recrutados acabaram de chegar, e o restante do pelotão também tá ali, ninguém demonstra, tá se mijando, tá com medo, não, negativo, todo mundo tá ali junto dele, e compreende, isso faz com que esse garoto se sinta um pouco mais confiante. Mas isso tudo até, né, começar a chegar realmente a tropa inimiga do outro lado, e aí toda a ansiedade volta. Só que em dado momento surge a figura, né, de um jovem. Ele mesmo fala que talvez o Sam mesmo fala que talvez não muito mais velho que ele mesmo. O Sam fica admitido ali que tem 14 anos, por volta de 14 anos, e esse jovem que chegou deve ter no máximo uns 19 anos. E ele vem até a frente do pelotão. O pelotão em si já é a vanguarda desse exército, né? São 2 exércitos aletianos, ou seja, é a guerra civil. Então, com certeza, eles estão sob as ordens de um senhor da guerra, um nobre, e aquele exército adversário, a mesma coisa. E esse personagem vem chegando, e ele chega ali na frente mesmo do pelotão dele, pergunta ao guerreiro experiente como é que tá tudo. E Sam se vê de frente com ele fala que vai ficar tudo bem com ele, para ele ficar calmo, para esse guerreiro, fica junto dele o tempo todo. O que ele fizer, você obedece os comandos dele, porque a gente tem a nossa própria formação e tal. E fica claro para o leitor essa identidade entre cerca desses 30 guerreiros desse pelotão específico com esse jovem. E o guerreiro fala para o menino mais novo, que é recém-chegado ali no pelotão, esse aqui é Kaladin, o nosso comandante de pelotão. É ele que é o responsável, né, por esse pelotão ali, é ele quem nos dá as ordens. E o menino sendo, ele fica, mas ele não é nem muito mais velho que eu. Mas que ele é, sim, um guerreiro muito competente, um comandante de pelotão, então ele tem ali as habilidades necessárias para liderar aqueles homens e, com certeza, tem as habilidades marciais necessárias também para o que se apresenta dentro de um combate. Então todos os guerreiros estão usando lanças, geralmente são escudos e lanças curtas, além de elmos, umas proteções metálicas no peitoral, nada muito pesado. O exército adversário a mesma coisa. E Kaladin tem uma lança também curta, mas um pouquinho mais longa que o normal. E no próprio cabo da lança, eu achei isso interessante, ele prende 2 bainhas com punhais. Então você tem 2 punhais embanhados na própria sustentação, no próprio cabo da lança, que ele faz ali os movimentos. Achei isso interessante e logo depois vai ficar bem claro por que isso também. E a batalha começa, a batalha irrompe, Kaladin determina algumas estratégias ali, e o garoto não entende, né, porque ao tocarem as trombetas para o avanço dos 2 exércitos, a formação ela começa, as tropas vão vindo formadas, uma de encontro à outra, né,
uma estratégia clássica de embate de infantaria, mas esse pelotão do Kaladin, ao contrário, ele começa a correr enlouquecidamente em direção a uma pequena colina que fica meio que nessa terra dos mortos, né? É o local ali onde os exércitos ainda não tiveram esse embate. E o pelotão de Kaladin, ele avança e sai correndo e o garoto não está entendendo nada. Mas espera aí, não era para a gente dar informação lá atrás? E começam a vir as flechas, né? São flechas lançadas nos inimigos. E o garoto, eu vou morrer, eu estou correndo aqui, não estou conseguindo nem pegar meu escudo, mas as flechas passam por cima e vão atingir as fileiras mais atrás, né? Porque toda a formação de arqueiros, eles querem, de fato, lançar a flecha onde tem mais chance de acertar o inimigo, que são as formações agora mais atrás, ali a retaguarda. E o pelotão de Kaladin, ele é o primeiro a entrar no embate ali com os guerreiros inimigos mais avançados. O combate se inicia e logo todo o exército está no enfrentamento uns com os outros e se torna uma grande bagunça. Pequenos grupos procurando grupos ainda menores na frente de combate. É interessante isso. E Kaladin, ele tem, com o escudo e a lança dele, ele bate, e com algumas batidas, 3 batidas, 2 batidas, uma batida mais longa e uma menor, é o suficiente para que o pelotão dele forme, né, faça formação em V, que é uma formação em cunha, né, com uma linha atrás ali, para formar um triângulo. Aí com uma outra batida ele forma um círculo, às vezes uma meia-lua, um semicírculo, tudo dentro do quadro que se apresenta ali durante a batalha. E Kaladin, fora da formação, o Kaladin vai lutando. E esse menino, ele está no centro, ele vai vendo que Kaladin, de fato, é um bom guerreiro, ele se destaca muito. E a batalha vai prosseguindo. Ela não tem, a princípio, um prosseguimento muito bom para as tropas, né, para o lado desse pelotão do Kaladin, que começa a recuar, começa a debandar. Mas o Kaladin determina, não, calma, vamos correndo devagar, vamos recuando devagar. Ele não abandona essa formação e a batalha continua. Em dado momento chegam reforços e tudo. Então todo esse primeiro capítulo é essa grande batalha. Ele vai nos apresentando essa batalha e esse pelotão do Kaladin que vai lutando ali com muita habilidade. Dá para ver que essa camaradagem entre eles faz com que eles se tornem muito competentes uns com os outros para lidar ali em conjunto, em formação contra o inimigo. Me lembrou muito, né, se eu for fazer uma analogia, ao filme 300, né, os guerreiros de Leônidas ali com a formação de escudo e tal, é alguma coisa nesse sentido. E o capítulo termina muito embora a batalha vá ali se desenrolando, chega de fato um momento em que um grande guerreiro se apresenta e ele é identificado por Kaladin como um senhor da guerra. Por quê? Porque ele está vestindo uma armadura fractal e está empunhando uma enorme espada fractal também. Então, é um revés na batalha. O exército, do qual faz parte o pelotão de Kaladin, está recuando novamente. Há diversos moribundos, feridos, mortos por todos os lados. A formação do pelotão de Kaladin, ela cede e é meio que como cada um recuando individualmente ali para poder salvar a sua própria vida. Sam, o menino, ele é ferido com um golpe de lança na perna, ele cai em meio ao que o autor coloca com vísceras, sangue, corpo, ele fica desesperado. Ele é alcançado por Kaladin e pelo guerreiro mais experiente ali, mas o capítulo ele termina com um grande ponto de interrogação. Você não sabe ali, sem dar muito mais spoiler, o que vai acontecer. O capítulo termina, há uma ruptura ali do que está sendo dito daquela batalha e fica um gostinho de que, essa batalha aqui não terminou muito bem, não. E o capítulo 2, ele já se inicia de forma bem melancólica mesmo, porque logo no início do capítulo está lá escrito 8 meses depois. E aí nós vamos ver esse mesmo Kaladin dentro de um grande vagão, né, que é uma carroça reforçada com grades metálicas, e ele está ali preso. Ele está prisioneiro dentro daquele grande vagão, com outros prisioneiros dentro daquele carroção ali, e é uma caravana, com pelo menos uns 5 ou 6 desses grandes vagões, carroções sendo conduzidos, né, por montarias e cocheiros.
E Kaladin tá ali, ele tá entregue, ele tá 8 meses já se passaram até essa descrição dele preso ali dentro do carroção, e ele tá num estado lastimável, assim como os outros prisioneiros que estão naquele vagão ali junto dele. Ele tá magro, enfraquecido, cheio de arranhões, cicatrizes devido a surras que provavelmente ele já tomou. Provavelmente não, ele tomou, isso vai ficar claro depois por quê. Mas ele está com uma cuia de madeira ou de cerâmica, de barro, provavelmente comendo uma lavagem imunda e em cima da própria sujeira que já tinha naquele vasilhame ali que ele está comendo com a mão, então todo sujo, enfim, as condições muito precárias, terríveis de um prisioneiro. E ele sentado ali dentro do carroção, ele está com a testa, o cabelo dele desgrenhado, ele tinha um cabelo cacheado, preto e tal, um pouco mais longo, e esse cabelo está muito maior, a barba dele também já cresceu, ele está muito magro, abatido, e na testa dele agora vão ter 3 marcas, 3 glifos, né? 2 deles de fuga, de tentativa de fuga, de um escravo, de um prisioneiro que já tentou fugir e foi recapturado. E um terceiro, em especial, assim, no meio dos dois, que é perigoso, né? Então é um aviso, ó, esse camarada aqui, ele é muito perigoso, tem que ficar atento a ele, além de ele ter as 2 marcas ali de tentativas de fuga frustradas anteriormente. E aí nós vamos ver um pouco dessa dinâmica durante o capítulo de um Kaladin derrotado, um Kaladin que foi destruído pelas circunstâncias aí que agora ficam claras da derrota naquela batalha. E dentro do segundo capítulo, nós vamos ter a figura de Kaladin, como eu falei, melancólico, entristecido, enraivecido muitas vezes. Outros prisioneiros dentro do carroção, dentro daquele vagão, querem fazer contato com ele, querem se aproximar, perguntam quem ele é, o passado dele, e ele não está nem aí para nada, ele não está nem aí para ter contato ou qualquer empatia com outra pessoa. As circunstâncias em si da batalha, da derrota, elas parecem ter sido muito graves, além do físico, obviamente, mas principalmente no psicológico de Kaladin. Ele é um prisioneiro que, inclusive, fica muito claro dentro dos pensamentos dele, estão escritos ali no capítulo, que ele sequer agora pensa em fugir. Eu tenho a minha paz agora de que eu sequer tenho que pensar no dia de amanhã. Ele está numa espécie de um automático, onde o que acontecer com ele está bom, ele não tem mais muitas esperanças, e fica claro que alguma coisa muito grave aconteceu tanto no momento da derrota lá na batalha, quanto nesse período, né, desses 8 meses aí, em que, passados aí da batalha, ele está prisioneiro. Quantos meses ele está prisioneiro? A gente não sabe, provavelmente. Logo após a batalha, que ele foi derrotado, ele já pode ter sido aprisionado, né, o exército derrotado, ou se aconteceu alguma coisa e ele conseguiu fugir, foi aprisionado depois, enfim. Mas fica muito claro aí no segundo capítulo que ele está, além de derrotado, ele parece morto mesmo por dentro, né? E eu gostaria de fazer um parênteses, que eu já poderia ter falado nos vídeos anteriores, de um ponto muito legal, muito interessante aqui dentro da obra. Eu ainda não sei se isso é só quem consegue enxergar, são as pessoas que conseguem manipular as artes mágicas, né, enrochar, ou se todas as pessoas, até as mais comuns mesmo, que não têm contato com essas artes, essas energias mágicas, se eles também conseguem identificar. Eu estou falando de uma figura chamada de Esprenos. A figura dos Esprenos, dentro aqui da obra de Brandon Sanderson, aqui dentro do Caminho dos Reis, né, nos relatos da Guerra das Tempestades, é muito interessante. Quando eu falei da batalha no capítulo 1 aqui, nesse vídeo, do menino, né, do Sam, ele temeroso, com medo, são figuras coloridas que ficam ao redor dele como pequenas bolinhas azuis, ou pequenas figuras que parecem ter asinhas azuis, e esses são os esprenos de ansiedade. Quando ele, ferido, caiu no campo de batalha com uma lança cravada na coxa dele, e Kaladin chegou até ele e começou a fazer uma espécie de um curativo, ele estava sentindo muita dor. E os esprenos de dor eram pequenas
Aí não se sabe se é na cabeça da pessoa ou se todo mundo consegue ver isso a todo tempo, em todo lugar. Esprenos de dor. Eram como se fossem garrinhas laranja ao redor do ferimento dele que ficam voando, né? Quando o Kaladin está prisioneiro no vagão, lá no carroção dos prisioneiros sendo levados numa caravana de presos, escravos, né, que provavelmente vão seguir algum destino, Kaladin está parado e ele está vendo esprenos do ar. Né? Eu fico com a ideia de elementais, né, esses esprenos, e estão passando alguns esprenos no vento, esses esprenos do ar, e um deles prega uma peça no Kaladin, enquanto o carroção está vindo, ele está comendo lá com a mão, na cumbuca dele ali de cerâmica, de madeira, seja lá o que for, e ele tenta soltar, e o espreno ele começa a voar ao redor e ele não consegue soltar aquela cumbuca da mão dele. E aí, porque os esprenos do ar gostam de pregar peças e tudo. Então tem uma coisa, né, meio feérica nesses esprenos, ou se são só sentimentos que devido à magia do ar são materializados. Eu achei muito interessante, achei muito legal. E isso está contido em vários momentos, e sempre ligados a sentimentos ou emoções, né, ou características ali naquele local. Se o personagem está com muita raiva, não é todo tempo não, mas em muitas ocasiões acontece de surgir esses esprenos aí diversos. Espreno de ansiedade, dor, alegria, tristeza, raiva, isso tudo parece gerar esses esprenos, né? Essas luzes ou formas aí meio feéricas ao redor do que está acontecendo. Eu achei muito legal, isso é um ponto que é muito diferenciado de outras obras de fantasia, e Brandon Sanderson é rei em fazer isso. Ele sempre coloca alguma coisa muito autoral em cada uma dessas obras dele, né? E essa é uma das características aí bem autorais que ele colocou aqui dentro dos relatos da Guerra das Tempestades. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o terceiro vídeo, né, do Caminho dos Reis, esse maravilhoso volume aqui dos relatos da Guerra das Tempestades. A gente conversou aqui agora um pouquinho sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. No próximo vídeo vamos avançar aí na história de Kaladin, né, procurar saber aí o que mais vai acontecer com esse personagem, que eu já gosto muito dele, com certeza ele é um protagonista, e vamos ver aí como é que segue a história, aí, qual o destino desse enigmático personagem, quais são os destinos, quais são as consequências e desdobramentos aí no reino de Aletkar e os demais, né, as demais terras de Roshar. É uma ambientação muito rica, são muitos personagens, e eu tenho certeza que ainda vão surgir muitos outros personagens no decorrer dessa história. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha aí, tá? Isso dá uma grande força aqui pro canal, aumenta a nossa relevância do conteúdo. Se vocês não são inscritos, quem não for inscrito, se você considerar interessante, se inscreve aqui no canal, pra gente é importante, tá bom? Aumenta a nossa relevância, nosso canal é pequenininho, mas está crescendo cada vez mais. E comentem, tá? Eu acho que a característica principal aqui do canal é uma marca registrada nossa aqui no Fronteiratura. Eu nunca deixo nenhum comentário sem uma resposta. Quer conversar comigo, quer colocar as suas opiniões, se você concorda, não concorda, aqui é o nosso local, tá joia? Fiquem todos com Deus, é um grande prazer e até o próximo vídeo.